exercício do ministério pastoral tem a constituição através do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma marca, é uma atuação constante no ministério pastoral. Se você sentar, quem sabe 10 minutos com o nosso pastor, e ele falar as suas lutas, as adversidades e as intempéries contra o ministério pastoral, se não tiver a confirmação e a ajuda do Espírito Santo, com a força do próprio braço e com o próprio entendimento, não tem a capacidade de apacentar o rebanho de Deus. Por isso, tranquiliza o teu coração nesta noite, que o nosso Deus, que é um Deus de eternidade, a eternidade, e que passa os céus e a terra, mas a tua palavra permanece. Deus está levantando pastores segundo o seu coração, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não sei, mas quem sabe daqui a 5, 10 anos, Deus estará levantando pastores que hoje estão aqui no nosso meio, que apacentarão segundo o coração de Deus. Logo, não é com força do próprio braço. Às vezes nós queremos ensinar o pastor a pastorear, mas é uma unção sobre ele. O evangelista não tem a visão pastoral. O profeta não tem a visão pastoral. É como uma engrenagem, cada uma colocada no seu devido lugar. E se cada um fizer aquilo aonde foi colocado para fazer, não pesa para ninguém. Tudo flui para a glória de Deus. O pastor, eu separei pelo menos 2 tipos de ataque, tem vários, que o pastor recebe. O primeiro ataque que um pastor pode receber é briga por espaço. Às vezes nós não temos a compreensão disso, mas existe contenda entre pastores. É até pesado, desculpe mais dizer isso. É porque às vezes a igreja é na mesma região. Vamos para a Bíblia. Abre para mim por gentileza, Liz. Gênesis 13, versículo 7. É de se espantar. É da mesma família. Servem o mesmo Deus. Apacentam rebanhos. E há contenda entre eles. Logo surgiram, na minha tradução está contenda, mas a mesma ali, desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Mas presta atenção no que está entre parênteses. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló estão em contenda, desentendimento, em briga. Sabe por quê? Estão dizendo que é apertado a região para eles pastorear. Estão brigando por espaço. Enquanto tem terra que cananeus e fariseus estão habitando, Tiago. Os pastores estão brigando. Você acha que tem pastores que não ameaçam o outro? Que não mandam mensagens de afronta? Que até mesmo querem fechar a porta de uma igreja? Sabe por quê? Se acham dono da região. Se acham dono do espaço. Aí é um segredo muito grande. O pastor precisa entender o tamanho da promessa que está sobre a vida dele. Abraão vai virar para lá e vai dizer assim: alô, não convém, nós somos irmãos. Somos irmãos.
não somos inimigos, estamos do mesmo lado, apacentamos ovelhas. Ló, nós somos irmãos, não convém isso a nós. Faz o seguinte, se tu for para a direita, olha, sendo pacífico, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão estava entendendo o tamanho da promessa que estava sobre a vida dele. Sabe por que os pastores estavam contendendo? Porque eles não tinham uma compreensão do tamanho da promessa que estava sobre a vida deles. Sabe aonde Deus fez Abraão prosperar? Em meio ao deserto. Ló foi para as campinas verdejantes do Jordão. Não importa o ambiente que está, não importa a região geográfica e a condição dela, se Deus levantou o pastor, e eu acredito que Deus levantou, não importa se é em meio ao deserto, o diácono Anderson, Deus fará prosperar, porque maior é a promessa que estava sobre Abraão do que a que estava sobre Ló. Deixa a afronta vir, deixa as ameaças surgirem, deixa tentar fechar a porta. Maior do que a promessa é o Deus que fez a promessa. Maior o que está conosco do que aquele que está lá fora. Ei, não é tempo de contender, é tempo de habitar a região que os cananeus e fariseus estão habitando. É briga por causa da liturgia que uma igreja tem, que a outra não tem. É discussão por causa da cor que a igreja tem, que a outra não tem. Esse dia eu deixei de seguir um pastor que eu tenho muito respeito e apreço por ele. Mas eu deixei de segui-lo na rede social, sabe por quê? Ele já pôs parede preta na igreja dele. E agora, por alguma razão, ele tirou e ele quer menosprezar uma igreja que está com uma parede preta. Ele está esquecendo que é apenas uma organização. E que a igreja é um organismo vivo. Que além de 4 paredes, existe a igreja de Cristo Jesus. Que não é a cor do aprisco que define a igreja, mas é o pastor e o rebanho que ela tem. Então, se é com parede preta, com luzes ou não, o importante é obedecer o Supremo Pastor e o pastor que foi delegado e receber a glória de Deus. Eu te provo na Bíblia que há a possibilidade de apacentar na mesma região. Lucas capítulo 2, verso 8. Acompanhe comigo. Naquela noite, havia alguns pastores, está no plural, quer dizer que tinha mais do que um pastor, nos campos próximos, vigiando o rebanho de suas ovelhas. Os pastores estavam na mesma região, em Lucas 2, 8. E cada um estava apacentando à noite. Sabe por quê? O texto diz que eles estavam vigiando cada um a sua ovelha. Tem pastor que quer apacentar a ovelha de outro rebanho. Tem a capacidade na mesma região. Aí eu entendo por que eles conseguiram apacentar evangelistas no mesmo lugar, sem briga e sem contenda. É um capítulo muito especial, Lucas 2. Está tendo o nascimento de Jesus. E o anjo vai aparecer para ele, aquela comitiva, aquele exército celestial. E vai dizer para eles sobre a nova do nascimento de Jesus. Se cada pastor apacentar o seu rebanho, inteiramente que precisa voltar-se para Jesus, não vai perder tempo. Ou gastar o seu tempo apacentando aquilo que não é para ele apacentar. Se cada pastor olhar para Cristo, não há contenda entre os pastores. É difícil isso, engolir isso é difícil. Quando eu li isso, isso me doeu.
A gente não imagina. Tem discussão, contenda entre a gente que é menino, que é garoto ainda na fé. Mas entre os líderes, é de se espantar. Mas pastores que Deus levanta segundo o seu coração, não perdem tempo com essas baboseiras. Irmãos, quem sempre anda ocupado, não tem tempo para quem é desocupado. Quem é sempre ocupado, não tem tempo para quem é desocupado. Quem é desocupado não tem responsabilidade. Quem não está ocupado não tem compromisso. Está pegando? O segundo ataque que o pastor sofre, isso requer dele muito cuidado. Requer muita atenção, evangelista Tiago, que são as propostas perigosas. Você acha que é só você que recebe proposta? Você acha que é só você que o inimigo coloca pratos? O pastor também recebe. E acredite, é em dobro, é o triplo do seu. Se ele não ter cuidado com ele mesmo, como nós lemos em Atos 20, verso 28, cuida de si, olha, trabalho do pastor, cuida de si, cuida do rebanho. E aí ele sofre esse ataque da proposta perigosa. Se nós pegarmos Mateus capítulo 4, Cristo ele vai receber 3 propostas perigosas do adversário. São 3 propostas que vai atacar 3 áreas de Jesus. A primeira proposta, Jesus ele está no seu jejum, porque ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, 40 dias de jejum. O texto vai dizer que após jejuar 40 dias ele teve fome. Satanás vai aparecer para ele, vai fazer a primeira proposta. Uma proposta aparentemente leve, porque vai mexer na área física de Jesus. Alguém que está 40 dias sem comer e aí sente fome, o inimigo vai logo na sua estratégia e vai apresentar para ele essa proposta. Tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Quem está com fome? Logo, o pão é algo que... Só que há caminhos que para o homem parece ser perfeito. A Bíblia diz isso. Mas o fim deles são caminhos de morte. Jesus está com fome, mas não está desligado. Jesus está antenado com o Espírito Santo. E ele vai virar para essa proposta indecente de Satanás e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede de Deus. E você acha que o inimigo vai se dar por satisfeito? Às vezes nós vencemos a primeira proposta, que o inimigo vem de forma branda, e aí a gente estufa o peito. Eu sou o crente super-homem. E o inimigo botou aquela menina no meu caminho, olha, nem dei bola. O inimigo fez essa proposta para mim aqui de levar aquilo da empresa, e eu consegui vencer, a gente estufa o peito. Sou o crente super-homem. Mas Jesus não fez isso. Jesus continuou ligado, atento, antenado com o Espírito Santo. Aí, o adversário vê que ele não ganhou na primeira proposta, ele vai investir de forma mais pesada. O inimigo joga sujo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai transportar o Cristo daquele deserto ao alto do pináculo, a parte mais alta do templo. E ele vai dizer: lança-te de alto a baixo. Ele vai distorcer o texto e vai dizer: porque não está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos? Está escrito que Deus dará ordem aos anjos se alguém tropeçar. O inimigo está distorcendo o texto e mandando Jesus se lançar. É algo proposital se lançar. Tropeçar é algo involuntário. Jesus, mais uma vez, pelo poder da palavra, vai responder: não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo primeiro ele mexe na parte física dos pães. Agora ele vai para a área emocional de Jesus, vai colocar Jesus no alto do pináculo. E você acha que ele vai estar por satisfeito porque ele não venceu Jesus aí? Ele vai aumentar o grau da proposta.
Ele vai fazer aquilo que mexe, evangelista Marco, com muitos de nós. A posição, o lugar de honra, o lugar de elevação, o lugar de destaque entre os outros. Ele vai dizer: se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Imagine, irmãos, isso mexe com nós, não mexe? Não mexe com o nosso orgulho? Uma posição de destaque, uma posição de reino, uma posição de governo. Só que Jesus não vai deixar-se ser levado por isso. Ele vai dizer: sai-te para lá, Satanás, porque escrito estás, não se prostrarás e não adorarás a outro senão o Senhor teu Deus. O inimigo veste pesado, porém Deus capacita pelo poder do verbo, que é a palavra de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Não será só apenas sobre os pastores, mas sobre o rebanho cujo foram capacitados para pastorear. Deus dará capacidade a cada um de vencer em qualquer esfera, em qualquer área de nossa vida, qualquer proposta perigosa e indecente do adversário. Deus te dará capacidade e firmeza para dizer não para as propostas. Infelizmente, há um pastor na Bíblia que ele não resistiu à proposta. E aí ceder à proposta do inimigo é pagar um preço. Aquilo que no momento pode te trazer alegria, pode ser o motivo de causar a dor pelo resto da sua vida. A Bíblia descreve em Gênesis capítulo 38, um pastor de ovelha por nome de Judá. Coloca para mim, Alícia, por gentileza. Gênesis 38, versículo 17 e versículo 18. Ele pagou um preço muito alto por ceder uma proposta perigosa e indecente. Eu lhe mandarei um cabrito do rebanho, ou do meu rebanho. Prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Versículo 18. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo o seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relações com Tamar e ela engravidou. O pastor está num caminho e uma mulher se aparece como prostituta. Não sabia ele que era sua própria nora. E ele cogita de se relacionar com esta mulher, que aparentemente seria uma prostituta. Alguém que ele não deveria nem de fato estar se relacionando. E ele diz para ela que por ela se relacionar com ele, ele iria abrir mão de uma ovelha do seu rebanho. Ele ia abrir mão de um cabrito, de um gado do seu rebanho, para ter o prazer com uma prostituta. Dói isso. Aí ela diz: qual é a garantia de que tu me darás isso? Ele disse: pede. Aí ela diz: eu te darei. Pede ele na verdade 3 coisas que ele tem: o selo, na minha tradução é o lenço, e o cajado. 3 coisas importantíssimas que ele carregava, e que por ele ceder a uma proposta perigosa, ele vai perder. O selo, se nós pegarmos selo na Bíblia, alguns objetos foram utilizados como selo, para tornar algo autêntico, para tornar algo oficial. Se você pegar, principalmente no livro de Daniel, quando um rei lhe dava uma ordem, um edito real,
o rei pegava o seu anel e selava aquele documento, autenticando aquela escritura, dizendo que aquela escritura agora estava valendo, era autêntica, era verdadeira. Judá vai abrir mão do seu selo, de algo que está, ou que era, que autenticava a sua função pastoral e o seu rebanho. Ao ceder a proposta imperigosa, Camila, ele estava tirando da sua vida aquilo que autentificava, aquilo que tornava o seu exercício pastoral autêntico e verdadeiro. Você está vendo o que Judá está perdendo? Está perdendo aquilo que é verdadeiro no seu ministério, por causa de uma proposta perigosa e indecente. A Bíblia escreve que nós fomos selados com o Espírito Santo. As propostas que o crente ou o pastor vai cedendo, não sabe ele que ele vai perdendo a autenticidade como um cristão verdadeiro, dentro daquilo que ele foi chamado para exercer. A segunda coisa que ele vai perder é o lenço. E aí eu fui buscar o lenço no decorrer das Escrituras, e eu achei algo muito interessante. Coloca para mim, por gentileza, Alice. Lucas capítulo 19, verso 20. Olha algo interessante. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro e para mantê-lo seguro. Aqui não tem a palavra lenço, mas na minha tradução tem. O servo vai dizer para o seu senhor: o talento que me deste, o talento era algo precioso, eu o guardei com o lenço. Este servo usou o lenço para preservar, para guardar aquilo que era precioso. Mais um texto, por gentileza. Coloca João 20, verso 7. Compreenda o raciocínio comigo nessa noite. O terceiro servo, porém, trouxe de volta... Não, isso não, perdão. É João 20, verso 7. 7. Preste atenção no texto. E notou que o pano, na minha tradução é o lenço, que cobria a cabeça de Jesus, estava dobrado e colocado à parte. Nós lemos em Lucas que o lenço foi utilizado para guardar, para preservar aquilo que era precioso. Na morte de Cristo, foi envolto um lenço na sua cabeça. A cabeça na Bíblia é posição de honra, porque a unção não é derramada nas mãos, a unção é derramada sobre a cabeça. Por isso que quando um pai ia abençoar o seu filho, ele estendia a sua mão direita sobre a cabeça do seu filho e liberava palavras de bênção. Jacó, ou Judá, perdão, está abrindo mão com essa proposta, ao estender esta proposta de algo que é preservado e que é valioso. Na minha Bíblia diz nesse texto que Jesus não deixou o seu lenço caído ao chão. Tem muitas pessoas que não têm honrado ou preservado a unção que recebeu. Está cedendo o seu lenço, aquilo que é preservado, por causa de propostas indecentes. Desculpe, senhores, mas eu já presenciei ministros, ao descerem do altar,
após pregarem a mensagem, ir para ambientes que não convém ao cristão, a andar e a passear por lugares que não convém ao cristão. Nesta noite, meu querido, aquilo que Deus depositou, a unção que Deus colocou sobre a sua cabeça, preserve, honre o seu ministério, honre a sua chamada. Quem sabe você não tem 5 talentos, ou não tem 2, foi apenas um talento que Ele confiou a você, mas preserve, cuide, zele sobre aquilo que Deus colocou sobre você. Vai trocar a chamada por uma noite de prazer? Vai trocar a unção que foi depositada sobre a sua vida, a confiança, a honra que Ele colocou? Desculpe, você levar uma vida inteira para conquistar o respeito, a honra, a confiança das pessoas, mas cuidado com apenas um deslize, nós podemos quebrar e apagar tudo isso. A mulher virou para o seu esposo: o que nós vamos fazer? Porque eu tenho visto que ali, e que passa por nós, vai um santo homem de Deus. As pessoas te veem como um homem de Deus. As pessoas te veem como uma mulher de Deus. As pessoas te veem como uma ungida, como um ungido. Não deixe que as propostas perigosas venham manchar o seu ministério, venham roubar aquilo que Deus confiou a você. Deixa eu ver aqui no meu telefone a hora, porque eu fiz algo que é comum das mulheres: andar com o relógio parado. Meu parou, isso é comum das mulheres. Não é verdade ou não é? Aí eu botei, meu relógio está parado. Judá, ele vai entregar o seu cajado. E aí as coisas apertam mais ainda. Eu não consigo ver na Bíblia um pastor sem cajado. Pastor é sinônimo de cajado e cajado é sinônimo de pastor. E aí ele vai entregar o seu cajado. Coisa triste para o pastor entregar o seu ministério. É entregar a sua chamada, dizer que não quer mais. E aí as propostas indecentes levam. Primeiro, já não é um mais autêntico, perdeu o selo. Já não conseguiu preservar mais a honra. Entregou o lenço. E agora, como pastorear? Tem que entregar o cajado. Só que a Bíblia nos mostra um homem que ele não entregou o seu cajado. E aí eu vou fechar, porque a hora... Tem mais umas 2 folhas aqui. Mas a hora, ela anda. Coloca para mim, por gentileza, Alice. Gênesis 32, 10. Se é isso mesmo que eu anotei aqui, quer dizer, aí mistério. Gênesis, deixa eu ver se é isso. Isso. Olha o que diz o texto. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tem mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um... Jacó está dizendo, quando eu saí da casa dos meus pais, com a expressão sem nada, com a mão na frente, a outra atrás, eu atravessei o Jordão com um cajado. Coloca para mim Hebreus 12, 21. 12 não, perdão, Hebreus 11, 21. Olha o que o autor Hebreus vai dizer. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou a cada um dos seus filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu. Jacó levou a sua vida inteira, mas a sua mão estava ligada ao seu cajado.
No primeiro texto, ele está novo, saindo da sua casa com o cajado na mão. Agora Jacó está já no fim dos seus dias, Camila. E ele adora com o seu cajado na mão. Aí eu fiquei me perguntando por que Jacó passa a vida inteira e ele não larga como Judá o seu cajado. Como ele consegue, antes, a sua vida inteira pastorear? Como ele consegue exercer o seu pastoreio? E aí a gente precisa ler o texto. Coloca Gênesis 31, verso 10 ao verso 13. Eu vou fechar. Esse mais um texto a gente vai ler. Gênesis 31, do 10 ao 13. Diz assim: certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listradas, guarde isso, listradas, salpicados e malhados. Listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. E eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levanta os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão te tem tratado, você. Verso 13 para fechar. Eu sou Deus que lhe apareceu em Betel. Betel quer dizer casa de Deus, o Deus da casa de Deus. O lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronta-se e saia desta terra e volte à sua terra natal. Eu entendi por que Jacó ele não abriu mão do seu pastoreio. Essa região que Jacó está é a Síria. Na Síria só havia ovelhas brancas e cabras negras. O texto vai dizer a respeito de salpicados, listrados e malhados. Até havia, mas eram exceções. Era raro. O normal era a ovelha branca e cabra negra. Era o comum na Síria. E Deus mostra a Jacó em uma visão que o rebanho vai produzir salpicado, listrado e malhado. Deus está num sonho mostrando para Jacó que aquilo que é exceção, que é raridade para muitos, vai se tornar natural na vida dele. Aquilo que muitas pessoas não têm, Deus vai fazer produzir na vida de Jacó. Deus está dizendo para Jacó em sonho: eu vou te entregar, eu vou te dar aquilo que muita gente não tem. Eu tenho coisas e lugares para você que muitas pessoas para pouco alcançaram. Aí eu entendi por que Jacó não vai abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Aí Deus vai dar uma estratégia a Jacó. Jacó ele vai chegar diante de Labão, seu sogro, tio também. Ele vai dizer assim: ó, eu tenho trabalhado, apacentado o seu rebanho, trabalhei 14 anos por Raquel, ele nunca trabalhou por Lia, trabalhou 14 anos por Raquel, e agora ele vai trabalhar mais 6 anos pela sua casa, 20 anos apacentando para Labão. Ele vai chegar para Labão e vai dizer assim: chegou o momento de eu trabalhar por mim, apacentar por mim. Labão vai dizer: então me declare o que eu posso fazer, qual vai ser o teu salário. Jacó vai dizer para Labão: o rebanho ou o gado que for salpicado, que for listrado e malhado, será meu. O que for branco ou negro, será seu. Labão de imediato vai aceitar a proposta, porque, como eu disse, era comum ovelhas brancas e cabras negras, mas não era de natural, era exceção, ovelhas salpicadas, malhadas e listradas.
Logo Labão vai aceitar, por quê? O que for salpicado, malhado, será de Jacó? As poucas ovelhas ou gado que tinha, listrado, salpicado e malhado, sabe o que Labão vai fazer? Vai tirar do rebanho e vai colocar na mão dos seus filhos a 3 dias de distância de Jacó. Labão vai fazer o que com o seu rebanho? Vai tirar tudo que tem de listrado, Camila, e vai deixar apenas ovelhas brancas e cabras negras. Vai tirar aquilo que é salpicado. E aí como é que vai acontecer? Como é que vai produzir gado malhado, salpicado e listrado, se Labão vai tirar do rebanho e vai colocar a 3 dias de distância? Deus vai dar uma estratégia a Jacó. Eu fecho aqui. Na minha Bíblia, a tradução é que Deus vai mandar Jacó pegar no momento em que as ovelhas estão indo para beber água. Jacó ele vai pegar vara de 3 tipos de espécies de árvore. Ele vai pegar antes uma vara de álamo. Álamo é uma planta, é uma árvore que ela cresce. Ela chega a 30 metros de altura. O tronco do álamo cresce de forma reta, não curva. O tronco do álamo cresce de forma reta. O álamo é uma árvore cuja a sua madeira é uma madeira leve, porém de muita qualidade. Jacó vai pegar a vara de álamo, é uma madeira clara, vai riscá-la e vai fazer a parte branca da madeira álamo aparecer. É a primeira árvore ou espécie de árvore que Jacó vai findar quando a ovelha vir beber água. A ovelha, ao ver a vara de álamo, ao beber água, a ovelha vai produzir, vai dar e vai gerar outra ovelha do rebanho. E aí qual o tipo de ovelha vai nascer? Salpicado. Como isso? Era a primeira promessa de Deus para Jacó sobre o seu ministério no pastorado. Sabe o que Deus estava dizendo para Jacó? Jacó, o seu pastorado, ele vai ser leve e de alta qualidade. Você não vai sentir pesado o pastorado. Não quer dizer que não seja trabalhoso. Não quer dizer que ele tenha que trabalhar. Porém, você vai exercer o seu ministério, o seu rebanho não lhe será pesado, será de qualidade. É a primeira promessa de Deus para Jacó. A segunda proposta de Deus, ou a promessa de Jacó dentro disso, Jacó vai pegar uma vara de avelã. A vara de avelã, ou avelãzeira, a árvore, ela tem os seus galhos longos, flexíveis, porém ela tem algo especial. No período do inverno, esta planta consegue florescer. Era Deus dizendo para Jacó: Jacó, não importa a condição que tu estiver e o teu rebanho, mesmo que seja no inverno. Inverno na Bíblia é sinônimo de dias difíceis, dias tenebrosos, dias trabalhosos. Porém, mesmo nesses dias, tu e o teu rebanho não deixarás de florescer. Oh, irmão, não importa o ambiente, não importa o lugar, Deus tem o poder de fazer florescer. Eu quero liberar uma palavra nesta noite. Deus fará a VNT florescer, mesmo em dias trabalhosos, mesmo em dias difíceis. Cada um de nós iremos florescer. Oh, Ebilaraia! Deus pode fazer lugares desertos
em torrentes de água, irmãos, lugares áridos e secos, Deus pode tornar frutíferos. A terceira árvore, Jacó vai tirar uma vara para colocar para o rebanho produzir. Eu vou fechar, não dá para ir, a hora convida. Ele vai pegar um castanheiro. O castanheiro, o seu tronco, o diâmetro dele, a largura desse tronco, pode alcançar 12 metros de largura. Ela pode chegar de 30 a 35 metros de altura. Mas sabe qual é o interessante? Que o castanheiro ele pode viver por mais de 1000 anos. Sabe o que Deus estava dizendo para Jacó e do seu rebanho e do seu pastorado? Não vai ser fogo de palha. Não é algo que começa com data para terminar. Não vai ser algo por emoção. É longínquo. É duradouro. Por isso, Hebreus 11, 21, que pela fé, Jacó mesmo já idoso, para abençoar os filhos de José, ele está prostrado, adorando, mesmo velho, mesmo idoso, ele está prostrado, com a sua mão, ele não arredou a mão do seu cajado, ele não entregou o seu cajado, ele não cedeu às propostas perigosas, mas com a adoração no seu coração, segurando o seu cajado, ele adorou ao Senhor. Oh, glória a Deus, eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite. Quem sabe alguém já até marcou uma data do final do teu ministério, mas Deus manda te dizer que é de eternidade a eternidade. Oh, se coloca sobre os seus pés. Eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite. Caleb virou para Josué e disse assim: Josué, o Senhor me fez promessas há 45 anos atrás. Entenda o que Caleb disse para Josué: Josué, o Senhor me fez uma promessa há 45 anos atrás. Porém, agora com 85 anos de idade, a minha força, o meu vigor, a minha disposição é a mesma. Deus está levantando crentes aqui nesta noite. Tu não vai entregar o ponto. Não é o fim do teu ministério. Não é o fim da tua chamada. Deus tem coisas extraordinárias. Pode vir o Ministério do Louvor. Pode vir. Não entregue os pontos. Trabalhoso é, mas não será pesado. Porque Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A unção que foi posta sobre a sua cabeça é de grande responsabilidade. Mas você está debaixo da supervisão do Espírito Santo. Pastor, eu fecho. Eu me perguntei, Gabriel leu o texto de João 10:3, que ele diz que o porteiro abre a porta para o pastor. Às vezes a gente fala do pastor, fala da ovelha, mas quem é esse porteiro que abre a porta? É o Espírito Santo. Ele conhece o pastor. Por isso que o falso pastor não permanece entre o rebanho. Por isso que o falso pastor, ele não entra pela porta, ele tenta entrar pela janela. A igreja verdadeira de Cristo não tem pastor falso. Na igreja de Cristo não há mercenário.
Pode ter na organização, pode ter nas quatro paredes, mas na igreja como organismo não existe. Sabe por quê? É a promessa de Deus. Aí eu volto: levantarei, vos darei pastores segundo o meu coração. Pode adorar o Senhor em nome de Jesus.